Olá, caros alunos do Matemática e Realidade, tudo bem com vocês? Professor Ramon falando. E vamos para a segunda aula sobre assuntos de limites. E nessa aula a gente vai calcular o limite de funções usando algumas propriedades básicas de limites, tudo bem? Lembrando, gente, essas propriedades nós conseguimos provar, tá? Nós podemos prová-las, todas elas, tá? Por meio, por exemplo, da definição de limite. Tá? Então, usando a definição formal de limite da aula passada, nós conseguimos provar. Eventualmente, eu vou provar uma ou outra aí, para vocês entenderem como funciona essa definição formal, tá? Mas eu vou deixar para vídeos mais avançados, tá? Para quem quiser demonstrações, mais a parte de matemática, tá? Eu vou colocar essas propriedades, a demonstração dessas propriedades em uma outra playlist, tudo bem? Vou definir ainda a playlist aí no futuro, tá certo? Então, essas são as 6 propriedades básicas de limites e nós vamos usar pelo menos umas 5 hoje para a gente tentar entender como funcionam os limites, tá? Como que funciona o cálculo por meio dessas propriedades aqui, utilizando essas propriedades, tá bom? Então, a primeira propriedade, pessoal, né? Vamos relembrar lá que o limite ele o limite, quando a gente calcula limite, a gente está falando de funções, tá? Então, esse C aqui é uma função, CF de x é uma função, blá, 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 tá? Então, vamos relembrar aqui, rapidamente, a função, a base de uma função, tá? Isso aqui é a fórmula da função, certo? A lei de formação dessa função. Por exemplo, se eu coloco um x elevado ao quadrado, certo? Então, aqui eu estou generalizando esse conceito, né? Eu estou falando que é uma função qualquer, então não é só essa. A matemática não trabalha só com essa, ela pode ser uma função da forma, né? Vou colocar g de x, porque g de x também está inserido aqui, né? Essa função pode ser da forma e elevado a x, pode ser uma função da forma seno de x, pode ser uma função da forma ln do módulo de x, tá? Então, são vários tipos de funções que a gente trabalha. E matematicamente a gente consegue provar para todas. Isso que é uma coisa muito bonita na matemática, sabe? A gente consegue pegar todas as funções, juntar tudo num espacinho de funções e provar para todas elas, tá bom? Então, no caso aqui, C é uma constante, tá? Então, aqui C é uma constante. Então, vamos lá, gente, ó. Vamos relembrar aqui o que é o limite, tá? Então, o limite de uma função, no caso, uma função genérica, conforme eu falei para vocês, né? Para x tendendo a A, tá? Então, quanto mais esse valor de x que eu der lá no eixo x, ele se aproxima de A, tá? Ele está perto de a função f de x, aqui, conforme eu falei na aula passada, né? A função f de x vai gerando imagens, né? Então, esse é o conceito de funções, tá? E esses limites, eles têm propriedades que a gente chama de propriedades aritméticas, tá? Então, eles têm propriedades aritméticas. Então, são propriedades aritméticas, ou seja, a gente consegue fazer cálculo usando o sinal de igualdade que a gente conhece na matemática, tá? Isso que é diferente, né, da matemática. No cálculo, a gente usa muito a forma da geometria analítica, né? A gente traça um plano cartesiano e tal, imagens de funções, imagem de pontos em x, em a e tal, né? Só que a gente, além disso, além de fazer tudo isso, a gente trabalha também com um sinal de igualdade na matemática, né? A gente trabalha isso igual a isso, igual a x, igual a y, certo? Então vamos lá, gente. Vamos ver o que significa essas propriedades. Então, quando eu tenho um limite de uma constante, tá? Que constante, por exemplo, sei lá, 8, 9, 1, 2, qualquer número natural, né? Qualquer número dos naturais, qualquer número dos inteiros, né? Números negativos, qualquer fração, certo? Qualquer número irracional, raiz de 2, etc. A gente consegue provar para todo mundo. Todas essas ser constantes, se eu tomar uma constante qualquer, tá? Então, aqui eu estou supondo que o C é uma constante e esse C é um número real, tá? Esse é um número real. Ele não é complexo, a gente está trabalhando com funções, né? O nosso intuito aqui é trabalhar com funções de
funções reais de variável real, tá? Ou seja, para cada x, um número real, eu associo a um f de x, que também é um número real, tá certo? Então, eu estou trabalhando com uma constante que é um número real. Então, o limite da constante, quando x tende a esse valor a qualquer, né? Onde esse valor poderia ser 0, poderia ser 1, poderia ser 2, né? A gente vai ver isso nos exemplos, tudo bem? Então, limite dessa constante, né? Quando eu escrevo limite de uma constante, quando x tende a esse valor a da própria constante, tá? Então, a gente fala que o limite da constante é uma própria constante. Aí, quando eu tenho o limite de uma constante multiplicando uma função, conforme eu falei, né? Essa função é geral, é uma função qualquer, tá? Então, basicamente, o que acontece? Essa constante passa para fora, né? Multiplicando, né? Com a operação de multiplicação com esse limite, tá certo? Então, o limite de cf de x quando x tende a A vai ser c limite de f de x quando x tende a A, tá bom? Então, prosseguindo, vamos para a terceira propriedade. Essa foi a segunda, tá? A terceira propriedade vai falar assim, que se o limite de f de x mais ou menos g de x, né? Então, o que eu quero dizer? Quando o professor escreve lá na lousa mais ou menos, ele quer dizer que vale por sinal de mais. E eu também posso escrever limite de f. É que o matemático, muitas vezes, ele é preguiçoso, né? Então, a gente nem escreve, tá? Vai ficar escrevendo toda hora. Mas ele escreve tanto o sinal de mais aqui, gente, quanto o sinal de menos aqui também, tá bom? Tá? Então, é para observar isso aqui, certo? Então, quando a gente tem um sinal de mais ou menos, né? A gente está trabalhando com o limite de f de x mais g de x e o limite de f de x menos g de x, certo? Então, por exemplo, esse limite de uma soma de funções, o limite da soma é a soma dos limites dessas duas funções, onde f e g, conforme eu falei no começo, são funções gerais, tá certo? Sempre bom falar disso, porque às vezes o aluno pensa que é uma função definida ali, tá tudo certo. Não, elas são gerais, são quaisquer funções conforme eu defini no começo, isso é importante, tá bom? Bom, enfim, então o limite de uma soma de funções a gente quebra com uma soma ou uma subtração dos limites dessas funções, tá? A gente vai ver isso melhor, tá? Para quem está aprendendo pela primeira vez, é sempre complicado, né? Tem todas essas ideias aí de álgebra, essas coisas aí, e você tem que estar bem craque nessa parte, tá bom? Bom, vamos lá. O limite de produto de duas funções, tá? Então, o limite de produto de duas funções, né? Ou seja, um produto, assim, uma multiplicação. Imagine que eu tenho, sei lá, x que multiplica x menos 2, né? Ah, vale a distributiva, lembra? X, x2, né? Então, x ao quadrado menos 2x. Sei lá. Mas imagine que eu tenho um produto dessas funções. Isso é útil, né? Porque se eu tenho um produto, o limite do produto é o produto dos limites. Opa! Um adendo aqui, pessoal. Quando a gente for trabalhar com derivadas e integrais, a derivada de um produto não é o produto das derivadas e a integral de um produto não é o produto das integrais. Então, o limite ele tem essa parte mais legal, né? Dá para a gente comprovar que o limite do produto é o produto dos limites aqui das funções. Tudo bem? E o limite do quociente é o quociente dos limites, ó, certo? E essas são a propriedade 4 e 5, eu enunciei a 3 também. Agora, a sexta propriedade é uma propriedade um pouquinho mais complicada, a gente vai aplicar num exemplo um pouco mais simples, tá? Para a gente tentar compreender. É uma propriedade que fala do limite de f de g de x. Vamos tentar relembrar o que é f de g de x, né? Primeiro, eu vou considerar três conjuntos aqui, né? Deixa eu avançar mais para cá. Aqui tá bom, ótimo. Então, sei lá, vou considerar esses três conjuntos aqui. Tá bem mal feito o desenho, mas não liga não. Aqui é G, aqui é F, né? E o resultado vai ser F bola G, tudo bem? Então, lembra, gente, quando a gente tem uma função f de g de x, a gente tem uma função composta, tá? Repare que se esse conjunto são os reais, né? Eu coloquei ele como limitado, né? Os reais são infinitos, mas não importa, é só um desenho mesmo para representar, tá bom? Se eu colocar os reais aqui, aqui eu tenho para cada ponto x, eu vou associar a uma imagem g de x, né? Certo? Sei lá, se a g for uma função da forma, sei lá, exponencial de x, né? Então, para cada elemento x, ou seja, 1,
eu vou associar g de 1, e elevado a 1, que é e. E elevado a 1 é e. Um número elevado a 1 é ele mesmo, tá bom? Então, né, para cada x associa g de x, tá? E para cada g de x, né, para cada imagem da g, eu associo a uma f da g de x. Tá? Então, eu estou tratando de uma função composta. Lembra dela? Né? Lembra do esquema? Lembra do esquema, pessoal? Então, eu estou trabalhando com uma função composta. Tá? Aí você tem que lembrar, né, aqueles exercícios todos que você faz de pré-cálculo, né? De que você quer calcular f da g de x, onde você tem g de x valendo uma função lá, x ao quadrado, bababá, e ou ele dá f da g de x, aqueles exercícios todos, tudo bem? Pois bem, essa propriedade vai falar que o limite de uma função composta para x tendendo a é f do limite da g de x, tá? Então eu consigo pegar essa f e comutar com o limite, tá bom? Basicamente isso. Agora, pessoal, vem comigo aqui para resolver alguns exercícios acerca das propriedades básicas, que são as propriedades aritméticas de limites, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com esse exercício aqui, né? Calcule o limite de 8 quando x tende a zero, tá? Bom, aí nós temos que usar uma das propriedades. A propriedade mais clara para a gente usar é essa daqui, né? Limite de uma constante, né? Então, nós temos que usar essa propriedade, tudo bem? Então, o limite de uma constante é a própria constante, só repete, tá? Não importa que valor o x está atendendo aqui. O limite da constante é sempre constante, tá bom? Então, o limite de 8 quando x tende a zero é 8. E é isso. Aí, vamos resolver esse segundo exercício aqui, tá bom? Descer aqui, ó. Se o limite de f de x é igual a... quando x tende a 2 é igual a 4, né? Calcule o limite de 7 vezes f de x quando x tende a 2. Tá? Então, vamos escrever isso aqui, né? É bom sempre em matemática a gente aprender a escrever, tá? Então, vamos tentar reescrever isso aqui, né? Aqui, no caso, eu vou copiar, certo? Para cá, tudo bem? E quando a gente reescreve esse limite aqui, né, deixa eu colocar de cor diferente para não confundir. A gente faz assim. Temos que usar uma das propriedades lá de limite, tá? Veja que isso aqui é uma constante, né? E está multiplicando uma função qualquer, tudo bem? E constante, limite de constante vezes função, né? A constante sai para fora, né? Multiplicando o limite da função, não é isso? Então, o que vai acontecer para calcular esse limite? Essa constante aqui vai para fora, multiplicando com sinal de multiplicação com o limite da função, né? O limite da função f de x quando x ele tende a 2, certo? Agora, vamos aprender a usar a matemática do jeito correto. Olha a hipótese aqui, né? Limite de f de x quando x tende a 2, a gente tem esse limite, vale 4, tá? Aqui, certo? Então, nada mais razoável do que substituir esse valor aqui por 4, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Vai ficar assim, 7 vezes esse limite aqui vale 4, né? Vezes 4. O resultado é 28, certo? Então, é isso. Essa é a resposta, tá bom? Desce aqui para o próximo exercício, né? Vamos calcular, então, o limite, esse outro exercício aqui, correto? Se o limite de f de x quando x tende a 3 vale 9 e o limite de g de x quando x tende a 3 vale 5, calcule esse limite de 6f de x menos 3g de x quando x tende a 3, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Ó, então, repare que o que eu tenho aqui é um limite, né? Deixa eu colocar ele aqui, né? E eu tenho uma diferença aqui, tá vendo? Consegue perceber isso? Eu tenho uma diferença. Aí, eu tenho uma função aqui, outra função aqui, né? Uma coisa importante em cálculo também é que você pode pegar uma função, você tem uma função, né? Aí você define outra.
por exemplo, a g de x, g de x não, vou chamar de funções distintas aqui, né? Vamos chamar de a de x e b de x. A b de x define como sendo, sei lá, aí você coloca definição, né? Esse é o símbolo de definir, certo? Os dois pontinhos igual. Você define como 3a de x, né? Então você consegue fazer essas definições aqui também durante o cálculo, tá? No curso de cálculo. Bom, enfim, então são duas funções aqui, ó, constante vezes função, certo? E nós temos uma subtração, tá? Voltando lá nas propriedades, o que que a gente consegue? Limite de uma diferença de funções é a diferença entre os limites, ó. Vai ser a diferença entre os limites, tudo bem? Bom, então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai separar, certo? Vai tentar quebrar isso aqui em limite. Então, a gente vai fazer assim, ó. Veja só. Então, a gente copia esse limite aqui, né? Vou copiar aqui, para não perder tempo. Né? Limite copiado, praticamente, né? Então, né? Essa tecnologia é muito boa, né? Hoje em dia. Então, beleza. Isso aqui vai dar o seguinte, vai dar limite. Separa a primeira função, que é 6f de x. Tá? Quanto é 3. Menos, né? Vou até deixar claro aqui, né? Menos, usei lá, diferença dos limites, né? Limite de 3g de x. Entendeu como que funciona a matemática? Você tem que usar as propriedades, tá? Então, agora a gente pode usar a propriedade anterior, né? Que é aquela do cf de x. Lembra dela? Né? Então, temos uma constante multiplicando uma função, tá? Com o tempo, você acostuma a usar essas propriedades, tá? Não se preocupe. Então, você tem que estudar e fazer bastante exercícios, né? Então, passando a constante para fora, fica 6 que multiplica o limite da f de x quando x tende a 3, é menos, né? Colocar um menos assim, 3 que multiplica o limite. A gente nem coloca um ponto, né? Mas é bom colocar, né? Para facilitar o entendimento, né? Limite de g de x quando x tende a 3, né? Entendeu? Então, é um produto aqui, né? Na verdade, esse limite é um número real, tá? É um operador que é um número real, certo? Então, na verdade, aqui era para estar, sei lá. A gente já vai escrever isso, inclusive, né? Vamos escrever isso aqui, né? Vai ficar 6 vezes. Aí eu uso a hipótese, ó. Limite f de x quando x tende a 3 é 9. Checa se x tende a 3, né? 6 vezes 9 menos 3 vezes o limite da g de x, que vale 5, certo? Quando x tende a 3. Checa se o x está tendendo a 3, tá tudo certo. Então, isso aqui vale 5. É isso? Deixa eu conferir aqui. Beleza. Então, 6 vezes 9 dá 54 menos 15, né? O resultado é 43. Perdão. 44, 39. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui para mais um exercício, tá? Ele fala assim, se o limite de h de x quando x tende a 0 é 0, e o limite de j de x quando x tende a 0 é π, tá? Então o limite ele pode ser π, ele pode valer, é um número real, né? Limite, conforme eu falei, tá? Calcule o limite de h vezes j, tá? Produto usual aqui, certo? Então, esse exemplo ele mostra que não importa o nome que eu dê para a função, tá? Não importa. Você pode dar o nome que você quiser e definir outras funções em cima dessas, né? Então, assim, isso torna a matemática um pouquinho mais complicada. Mas é assim mesmo, ó. Então, vamos lá. Vamos usar essa propriedade aqui, ó. Limite do produto, produto dos limites, certo? Então, é só você lembrar. Limite de um produto é o produto dos limites. Limite de um produto é o produto dos limites. Vamos reescrever aqui, rapidamente, né? Limite de um produto é o produto dos limites. Então, é limite de h de x, né? É o produto desses dois limites, certo?
Deixa para colocar o x tendendo a tanto, se tiver dificuldade, depois, né? Coloca o x no final, né? Calcula o limite, não esquece de colocar x tendendo a tanto, certo? O importante é que você lembre que o limite de um produto é o produto dos dois limites, entendeu? Pratica que vai ficar expert. O limite de h de x é zero. E o limite de j de x, pela hipótese aqui, né, pelo enunciado, quando x tende a zero, vale π. Então, é 0 vezes π. E zero vezes qualquer número dá quanto, gente? Dá zero, né? Então, o professor coloca um exercício desse tipo. Eu acho que ele não vai colocar desse tipo, mas esse é mais simples. Só que se ele coloca um exercício parecido desse tipo para dar zero, é complicado, né? Você erra o negócio e você calcula o negócio, né? E talvez erra e no final dá zero. Bom, vamos lá. Então vamos seguir para o último exercício aqui dessa aula. Vamos calcular aqui. Vamos ver o que diz o exercício 5. Ó. Se o limite de g de x é igual a 2, quando x tende a 1, né? E f de x é ln de x, então calcule o limite de fog de x quando x tende a 1. Tá? Esse exercício né, é um pouquinho mais puxado, né? Então, a gente vai ter que usar essa propriedade aqui, tá? Então, a gente vai ter que usar essa propriedade aqui, que é uma propriedade, assim, mais complicada, né? É uma propriedade aí que fala do limite de uma função composta, né? E o pessoal tem uma dificuldade enorme em função composta, certo? Mas vamos lá. Não tem problema algum, hein? O que a gente vai ter que fazer é pegar esse limite e igualar isso aqui, né? Então, o limite de f de g de x, né? Então, vamos lá. Então, o limite de f de g de x, vou escrever de novo, f de g de x, quando x está tendendo a 1, né? Ele é o limite que a gente tem que saber, né? F da g de x, certo? A gente sabe que esse limite da f de fog de x, que é o que eu quero, ele é... Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, ó, a propriedade a gente faz o seguinte, a gente pega essa f como a principal e aplica no limite. Pega f como principal e aplica no limite, certo? Eu estou aplicando a f no limite, certo? Um pouquinho mais complicado, né? Mas, tipo, como se eu estivesse passando para fora, só que aplicando no limite aqui, né? Então, seria assim, vou colocar aqui bem devagarinho. Seria limite da g de x, eu copio a g de x, né? Quando x tende a 1. E agora eu aplico a f nesse limite. Então, f disso aqui, certo? E aí, como assim f de limite, professor? Limite é um número real, lembra? Vocês são lembrados do que eu falei? Limite é um número real, então eu estou calculando f de um número real aqui, né? Sei lá, f de 0, f de 1, f de 2, f de π, f de raiz de 2, entendeu? Então, no caso, é um f de um limite de g de x que vale 2, né? É isso, tá? Então, esse limite, ele vai dar f do limite de g de x, ou seja, no lugar do x, eu vou colocar o limite de g de x, tá? Então, f é de x, né? Mas se aqui, no lugar do x aqui, eu vou colocar o limite. Ou seja, eu vou colocar o valor 2, né? Então, vai ficar f do limite. Quem que é o limite, professor? É 2, né? E f de 2 vai dar ln de 2. Beleza? Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. Sempre estou postando vídeo aí, tá? Bons estudos, um grande abraço, pessoal. Até mais. Falou!